Você já se perguntou: Deus, o que está acontecendo? Por que estou passando por essa dor, essa mágoa, esse desânimo? Eu já me perguntei. Cada um de nós enfrentará desafios na vida. Alguns deles podem ser por causa de nossas próprias escolhas, mas como cristãos, sabemos que as dificuldades e a dor são apenas uma parte da jornada. Mas é o seguinte: só porque estamos passando por um momento difícil não significa que Deus se esqueceu de nós. Na verdade, é bem o contrário. Ele está reservando um tempo para nos preparar para algo especial, para uma oportunidade que está chegando. Veja Davi, por exemplo, ele diz no Salmo 119: Ensina-me, ó Senhor, a seguir os teus decretos, então os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e a obedecerei de todo o coração. Dirija-me no caminho dos seus mandamentos, pois ali encontro prazer. Volta meu coração para os teus estatutos e não para o ganho egoísta. Então, se eu dissesse que as lutas que você está enfrentando agora são apenas a maneira de Deus para prepará-lo para algo incrível, algo especial que só você pode fazer, assim como Esther, que foi escolhida a dedo pelo rei para salvar seu povo. E se você está sentindo que a vida está parada e Deus se esqueceu de você, te garanto que Ele não se esqueceu. Ele está simplesmente dedicando tempo para moldá-lo e prepará-lo para o que está por vir. Então não desista, não perca a esperança. Abrace a temporada de crescimento e confie no processo. Assim como os discípulos em Atos 14, eles prepararam as boas novas, fizeram muitos convertidos, mas também tiveram que voltar para fortalecê-los e incentivá-los a permanecer firmes em sua fé. Eles os lembraram que é através de muitas tribulações e dificuldades que se deve entrar no reino de Deus. Agora, sejamos realistas. Quem gosta de aflições e dificuldades? Ninguém. Mas são necessárias para o crescimento cristão porque nos ajudam a entender que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará e que por suas chagas fomos curados. É como ir à academia, não é cômodo, mas é necessário para o crescimento físico. O mesmo vale para o nosso crescimento espiritual. E assim como Esther, que tinha o objetivo de ir até o rei e pedir misericórdia para os judeus, nós também temos nossos próprios objetivos na vida. Alguns de nós podem precisar de mais educação, outros podem precisar ficar em melhor forma física e alguns podem precisar amadurecer emocionalmente. Mas não importa quais sejam nossos objetivos, levará tempo para alcançá-los e nem sempre será fácil. Parte disso será feito com a ajuda de outras pessoas, mas a maior parte será feita em particular. Agora sei que a solidão e a espera não são nossos momentos favoritos, mas é aí que nossa fé é posta à prova. Temos que permanecer no Senhor, confiar em Jesus Cristo e crer nas promessas de Deus. Você é um filho de Deus, e não importa quais desafios e dificuldades surjam em seu caminho, nunca se esqueça de que você é um filho do Altíssimo. Sempre que enfrentar provações e dificuldades, lembre-se de que essas provações são, na verdade, testes de sua fé. E como qualquer teste, o objetivo é ver o que você sabe e ver se está pronto para passar para o próximo nível. E confie em mim, se você passar nesses testes, sairá mais forte e maduro em sua fé. Pense assim: imagine que você é um escultor e está trabalhando em uma bela obra-prima. Mas para acertar você precisa refinar os detalhes e isso leva tempo. Pois é isso que Deus está fazendo em sua vida. Ele está refinando você, moldando-o e transformando-o na pessoa que Ele o criou para ser. E o processo pode ser difícil, mas o resultado final vale a pena. Quando você enfrenta aflições, isso é como um alerta. Isso faz você perceber que não pode fazer isso sozinho. Você precisa da ajuda e da força de Deus para superar isso. E é aí que sua vida de oração se torna mais significativa e objetiva. Você começa a se conectar com Deus em um nível mais profundo porque sabe que precisa dele mais do que nunca. Agora, sei que às vezes ficamos frustrados com Deus quando Ele não nos dá o que queremos. Mas lembre-se, Deus é soberano. Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não faz sentido.
E deixe-me dizer, quando você orar, não cometa o erro de pensar que Deus é como as pessoas. Quando associamos a bondade de uma pessoa com o que ela faz por nós, estamos perdendo a visão maior. Veja, o tempo de Deus é um mistério para todos. Todos nós experimentamos a espera em nossas vidas, mas o período de espera é diferente para cada um de nós. Não se compare a ninguém. Será que queremos uma vida cheia de conforto, sucesso, força e prazer? Ou queremos uma vida cheia de rico despertar espiritual, crescimento e glória divina? A Bíblia promete que a última opção não é apenas infinitamente mais satisfatória a longo prazo, mas também é para isso que fomos feitos. Lembre-se de quando Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33: Eu vos digo tudo isso para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não apenas nos deixou com dificuldades esperando que resolvêssemos tudo sozinhos. Não, ele prometeu paz e nos lembrou que venceu o mundo, o que significa que nossas dificuldades têm um propósito. Deus não vai nos deixar encalhados, meus amigos. Nossa dor e sofrimento têm um propósito, assim como Moisés, Elias, os discípulos de Jesus e nosso Salvador, que passaram por momentos difíceis. Então vamos abraçar o mistério do tempo de Deus e confiar que tudo está acontecendo por uma razão. Veja bem, podemos estar enfrentando desafios, mágoas e dificuldades, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Nossas lutas são apenas a maneira de Deus nos mostrar que Ele está conosco a cada passo do caminho. E Ele está com você, ouvindo esta mensagem neste vídeo agora. É um lembrete de que somos filhos do Deus Altíssimo e nunca podemos colocá-lo no mesmo nível das pessoas ou das nossas circunstâncias. Agora, deixe-me contar uma história que realmente tocará seu coração. É a história do filho pródigo, encontrada em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24. É uma parábola sobre perdão, misericórdia e a natureza destrutiva do orgulho. A história é a seguinte: havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo pediu ao pai sua parte na herança. Ele foi para um país distante, desperdiçou sua riqueza e se viu em uma fome severa. Ele não teve escolha a não ser se trabalhar para alimentar porcos. Mas em seu momento de desespero, ele percebeu que até mesmo os servos de seu pai tinham mais para comer do que ele. Foi quando ele percebeu que precisava voltar para o pai e pedir perdão. Essa história me fala sobre o amor e a compaixão de nosso Pai Celestial. É um lembrete de como, não importa o quanto vagamos, os braços de Deus estão sempre abertos para nós. E mesmo que nos sintamos indignos, o amor e a misericórdia de Deus não têm limites. É por isso que devemos reconhecer a Deus por quem Ele realmente é, o Todo-Poderoso, e devemos respeitar Sua palavra, reverenciar Sua gloriosa obra e adorá-lo por ser tão poderoso, tão terno e atencioso conosco. Portanto, irmãos e irmãs em Cristo, quando enfrentarem desafios na vida, lembrem-se de que são filhos de Deus. Você não está sozinho e suas lutas não são o fim da história. É apenas o começo de uma jornada sobrenatural com o Senhor. E se você se perder como o filho pródigo, volte para o seu pai e peça perdão. Ele vai te receber de braços abertos porque te ama e jamais te abandonará. Que você jamais esqueça que nunca está sozinho e que suas lutas são apenas o começo de uma jornada sobrenatural com o Senhor. Veja, Deus nunca pretendeu que cuidássemos de tudo sozinhos. Na verdade, Ele nos criou para sermos dependentes dEle e uns dos outros. Então, quando tentamos confiar em nossa própria força e habilidade, muitas vezes nos encontramos lutando e nos sentindo derrotados. Mas o sofrimento tem um poder que pode ser usado para o bem. Isso pode nos ajudar a abandonar nosso falso senso de autoconfiança e nos mostrar que precisamos de Deus e dos outros em nossas vidas. Isso expõe as nossas fraquezas e nos ajuda a clamar a Deus de forma genuína e humilde. E quando nos voltamos para Ele em vez de fugir dele, descobrimos que Deus nos oferece paz, cura e proximidade. O sofrimento também pode expor nossa justiça própria. Veja bem, podemos pensar que temos tudo sob controle, mas quando enfrentamos tempos difíceis, nosso verdadeiro caráter geralmente aparece.
Podemos ficar irritados, invejosos, exigentes, impacientes, duvidosos e zangados. Mas em vez de nos escondermos de Deus nesses momentos, precisamos levar nossa dor a Ele. Na verdade, a Bíblia nos incentiva a nos aproximarmos de Deus em tempos de sofrimento. Quando fazemos, experimentamos sua paz e consolo e podemos encontrar cura e esperança em meio a nossas lutas. Portanto, da próxima vez que se deparar com uma situação difícil, lembre-se de que não está sozinho. Você é um filho de Deus e Ele está sempre lá para te ajudar e te guiar. Não tente fazer isso sozinho. Volte-se para Ele e confie que Ele te ajudará. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Essa frase pode soar clichê, mas também muita verdade. A Bíblia nos diz no Salmo 145, versículos 8 e 11: O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a ira e rico em amor. O Senhor é bom para todos. Ele se compadece de tudo o que fez. Veja, Deus não é bom apenas às vezes, mas o tempo todo. Ele é cheio de graça, compaixão e amor e tem eterna misericórdia que se estende a todas as suas criações. Podemos enfrentar tempos difíceis e provações em nossas vidas, mas Deus nunca muda. Ele ainda é o bom Deus. Mesmo que nossas orações sejam respondidas com um sim ou um ainda não, Deus permanece o mesmo. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. O primeiro passo para experimentar a bondade de Deus é dar um passo de fé e começar a caminhar sobre a ponte. Assim como você confiaria em um médico para curá-lo fisicamente, você pode confiar nos preparativos de Deus. Quando a vida ficar difícil e o caminho à frente parecer incerto, lembre-se de que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Ele brilha sua luz com mais intensidade nos momentos mais sombrios. Você já tentou falar com alguém sobre sua fé e foi recebido com rejeição e até mesmo com ódio? Como você lidou com a situação? Por que é comum entre as pessoas próximas a você rejeitá-lo ou zombar de seu destino? Hoje, mesmo com o avanço da tecnologia e facilidade de transmissão na comunicação, nunca a fé cristã foi tão odiada como vemos em todo o mundo. Você deve ter notado isso, ou talvez não. No entanto, o cristianismo sofre grande ódio e rejeição agora mais do que nunca, e não apenas onde você está, mas em todo o mundo. Nesta mensagem, Deus quer mostrar a você alguns motivos pelas quais as pessoas rejeitam e odeiam sua fé. Quero te encorajar a receber essas palavras com o coração aberto enquanto olhamos para as coisas da palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia diz que quanto mais olhamos para a palavra e para a glória de Deus, somos transformados à sua imagem. Em outras palavras, a palavra de Deus é como um espelho. Quando nos abrimos para sermos projetados por ela, ela nos mostra a imagem que Deus quer que nos tornemos. Por exemplo, quando você se volta para a palavra de Deus, descobrirá que o verdadeiro você em Cristo não é um ladrão, um viciado, um vizinho briguento ou uma criança rebelde. E quanto mais você olha para Ele, confiando em Deus em oração para trabalhar essa personalidade de Cristo em sua vida, mais você se torna como Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 25, coloca desta forma: O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Qual é a lei perfeita da liberdade? É tudo o que a Bíblia diz sobre quem e o que somos em Cristo agora que nascemos de novo. Então, de volta à nossa pergunta: por que as pessoas odeiam e rejeitam sua fé? À medida que crescia na fé, comecei a dedicar tempo a esta questão. Por que as pessoas rejeitam muitos cristãos e por que muitos de nós somos odiados? E Deus começou a me ensinar muitas coisas de sua palavra sobre isso. Jesus disse que você, eu e todos os outros cristãos no mundo somos a luz e o sal da terra. Embutida em cada cristão verdadeiro está a esperança que o mundo precisa hoje.
Pense nisso por um momento. Dentro de cada cristão encontra-se plenitude e inspiração para uma vida verdadeira. O cristão tem justiça, que é a vitória sobre o pecado e a culpa. Ele também tem paz, que é a calma e a estabilidade em meio ao caos, que a pessoa comum não consegue entender do ponto de vista deste mundo. E, finalmente, o cristão tem alegria no Espírito Santo, que é a confiança vitoriosa e o deleite na glória de Deus e na esperança eterna que temos em Cristo. Paulo nos diz que esses três são o reino de Deus, que vale mais do que comida ou bens terrenos, porque são eternos. Qualquer um que tenha esses três, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tem o reino de Deus vivendo nele. No entanto, é triste que uma pessoa possa ter tudo isso e, ainda assim, ser rejeitada e odiada por todos ao seu redor. Agora, deixe-me dizer rapidamente. As pessoas podem rejeitar e odiar sua fé por muitas razões que nada têm a ver com você. Por exemplo, elas podem odiá-lo por causa da própria cegueira espiritual para a verdade que você prega e a dureza ou falta de disposição de seu coração para aceitar a salvação. Esta é a razão pela qual muitos cristãos são perseguidos na maior parte do mundo. Outra razão pela qual elas podem odiar sua fé e rejeitá-la pode ser devido à luz que sua presença traz. Deixe-me explicar. Quando um cristão está em um lugar cercado por indivíduos que praticam o erro, a luz do Filho de Deus automaticamente se levanta contra eles. Às vezes, ele pode se manifestar contra uma injustiça em um local de trabalho ou em uma organização. Ele pode se rebelar contra o desvio de recursos, roubo, falsificação e outras coisas, algo que pode ser normal para aquelas pessoas. Elas vão te odiar por isso, pois sua luz não permite que a escuridão delas reine ou influencie você. Portanto, elas podem zombar de você, te odiar e até dificultar as coisas por causa do que você representa. Jesus nos disse tudo sobre isso enquanto caminhava com seus discípulos. Ele os ensinou a estarem preparados, porque enfrentariam problemas por causa de seu nome, mas que não deveriam desistir, pois se permanecessem firmes por ele, sem negá-lo ou ficarem quietos deixando as trevas vencerem, ele os recompensaria. Todas essas pessoas podem pensar que sabem o que estão fazendo, mas a verdade é que não sabem. Eles estão sob a influência do diabo que lhes dá uma imagem falsa da verdade de você, o mensageiro de Jesus Cristo. Duas passagens na Bíblia falam sobre essa situação delas. A primeira é João, capítulo 12, versículo 40. Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele e sejam curados por ele. A segunda é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha entre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Por isso, essas pessoas te odeiam e rejeitam sua mensagem. Se você está nessa situação, não se preocupe ou pense que não está fazendo nada certo ou se há algo errado com você. O problema não é você, mas elas. No entanto, é importante examinar-se primeiro para saber se você é a razão pela qual elas te odeiam. Vou compartilhar duas outras razões pelas quais o mundo rejeita e odeia sua fé. A primeira razão pode ser porque sua vida não revela a luz que você professa. O que quero dizer com isso? Lembre-se que a Bíblia diz que você é a luz e o sal da terra, certo? Mas veja o que Jesus diz sobre o sal que perde o sabor em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando olhamos para esses versículos, podemos ver apenas do ponto de vista de um cristão que desagrada a Deus e sai da fé. No entanto, é mais do que isso.
Veja bem, também podemos deduzir que ninguém aprecia ou quer ter nada a ver com o sal que não serve mais ao seu propósito. As pessoas vão rejeitar, se recusar a chamar de sal e, eventualmente, jogá-lo fora. Isso pode começar a fazer mais sentido para você agora. Quando um cristão confessa uma coisa, mas vive outra, ninguém o leva a sério. Em vez disso, as pessoas dirão que ele é um hipócrita. É por isso que Jesus colocou tanta ênfase em dar frutos. Veja, pela fé você é salvo em Cristo e seus pecados são perdoados pelo sangue, como dizem as Escrituras. Porém, para que você tenha um testemunho eficaz em sua caminhada cristã, é necessária uma vida que reflita a vida eterna. Você não pode viver como as pessoas desse mundo e depois tentar fazê-las aceitar sua mensagem de uma vida que elas sequer veem em você. É por isso que você deve entregar sua vida completamente à obra do Espírito Santo. Dessa forma, ele vai trabalhar Cristo em você de tal forma que as pessoas possam ver seu estilo de vida e saber que Deus realmente existe e trabalha através de você. Lembro da história de uma criança que uma vez, em uma aula de escola dominical, foi questionada se ela já tinha visto Jesus e aquela garotinha disse que sim, que já tinha visto. Curiosamente, a professora perguntou onde ela tinha visto Jesus. A menina sorriu e disse que Jesus morava no prédio dela e era seu vizinho. Quando a professora continuou perguntando, ela disse que seu vizinho em particular tinha todas as qualidades que a professora havia mencionado que Jesus tinha. E ela acreditava que era dele que ela estava falando. Embora fosse uma criança, ela podia ver algo especial naquele vizinho que havia decidido ser um exemplo de Jesus. Este também deve ser o seu testemunho. Sei que é desafiador ser diferente no mundo de hoje, onde todos querem ser vistos, ouvidos e aceitos. No entanto, você precisa entender que Deus, aquele que mais importa, ama e aceita você. E você deve a Jesus a vida que você tem agora. Você não está mais no comando, mas Ele. E uma das maneiras mais fáceis de espalhar seu amor pelo mundo é sendo um exemplo e praticando o que a Bíblia diz. Alguém disse certa vez: pregue o Evangelho o tempo todo. Use palavras apenas quando necessário, significando que a primeira maneira de demonstrar nossa mensagem de Cristo não é por meio das palavras, mas por meio do nosso estilo de vida. Isso concorda com o que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando você vive de acordo com os mandamentos da palavra de Deus, mesmo que o mundo te odeie, as pessoas te respeitarão. Você tem mais chance de salvar mais almas com uma vida entregue a Jesus do que vivendo com as almas com as quais você está disposto a compartilhar o Evangelho. Já a segunda razão pela qual você pode ser rejeitado e odiado é porque você pode estar pregando uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho que nos foi dado pregar? É do céu ou do inferno? É a mensagem da perfeição ou é a mensagem do julgamento e condenação? O apóstolo Paulo escreveu que agora que fomos salvos, recebemos o ministério da reconciliação, o que significa que temos um novo trabalho de restaurar o relacionamento do mundo com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, qual é a nossa mensagem aqui? É esta de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Sendo um dos versículos mais populares da Bíblia, muitas pessoas nem mesmo enxergam o que ele realmente significa. Veja, a mensagem do Evangelho não é que as pessoas devem se purificar e vir a Deus. Isso não é possível. A mensagem do Evangelho não é que todo incrédulo irá para o inferno quando morrer. Isso é a verdade? Sim, mas não é a mensagem central do Evangelho que você foi chamado a pregar. A mensagem que você deve pregar é que Jesus pagou o preço e agora Ele oferece a todos o perdão dos pecados e um novo começo com uma esperança eterna com Deus no céu. Qual é a chave para isso? A fé. Quem colocar sua fé em Jesus será salvo. Essa é a promessa de Deus. É por isso que você é chamado de dom gratuito da justiça. Você não trabalhou para isso, apenas o recebeu pela fé. Quando você julga todos, condena tudo, insulta todas as pessoas em nome de tentar compartilhar sua fé com elas, você contradiz o próprio propósito de sua mensagem, que é fazer brilhar a luz em um mundo escuro e salvar os perdidos. Portanto, embora o mundo possa odiá-lo por causa da cegueira de seus corações, você deve se certificar de que está vivendo como um cristão e falando sobre Jesus e a graça salvadora que Ele oferece a qualquer um que vem a Ele. Se Jesus se torna o centro de sua vida, você pode atrair os feridos, quebrantados e perdidos até você. É assim que Jesus age. E é assim que você deve agir como embaixador da palavra de Deus na terra. Você sabia que uma das razões pelas quais os cristãos têm dificuldades com as coisas como depressão e solidão é porque eles não aceitaram o fato de que há um período em que se deve caminhar sozinho? Você não pode escapar disso. Se você estiver indo na direção certa, especialmente quando estiver alinhado com o propósito e os planos de Deus para você, chegará um momento em sua vida em que você deverá caminhar sozinho. Você não pode pular isso, senão não obterá o resultado que essa temporada pretende alcançar em sua vida. Meu amigo e minha amiga, nossas vidas são feitas de estações e tempos. Cada uma dessas épocas nos leva de uma fase para outra, onde ganhamos experiências à medida que progredimos continuamente na perfeição do desígnio final de Deus para nós. Quando ignora o fato de que esses tipos de estações existem, é mais provável que você viva sua vida odiando todos que não estão ao seu lado enquanto você passa por essas épocas. Você pode até começar a forçar as pessoas a passarem por essas temporadas com você. Você precisa saber que criar um círculo de falsas lealdades fará mais mal do que bem. Vamos olhar juntos para a palavra de Deus hoje, enquanto tentamos encontrar o incentivo que você precisa não apenas para permanecer forte, mas para passar por essas estações de frente, sem medo ou frustração, mesmo parecendo que você está sozinho. Pouco antes de começar a redigir essa mensagem, passei algum tempo pensando sobre esse assunto. Veja, como ser humano, eu também sei o que significa enfrentar os problemas da vida. E durante esses momentos, especialmente como líder ou homem em posição de responsabilidade, todos esperam e acreditam que você esteja bem. Todo mundo automaticamente quer que você esteja 100% o tempo todo. Você pode estar morrendo, mas ninguém parece notar, pois esperam que você seja forte. Eles esperam que você seja homem sobre isso. E que, como prega muito e sempre tem uma palavra de encorajamento para os outros, você saiba como se encorajar a voltar à normalidade em um instante ou se curar imediatamente e voltar a servir o mundo. A princípio, fiquei com o coração partido ao procurar por aqueles que sei que professam seu afeto e lealdade a mim, e aqueles com quem estou há muito tempo. E eu me perguntei, onde está todo mundo? Senti uma confirmação dentro do meu espírito que dizia: todos estão onde estão, nada mudou. Você está simplesmente passando por uma época em sua vida que, mesmo que não queira se isolar, aqueles que você espera que estejam ao seu lado não podem estar, mesmo que tentem ou queiram. O próprio Deus irá naturalmente mantê-los afastados, pois Ele te ama e quer que você passe por aquele processo. Será difícil? Sim, mas Ele estará com você até o fim. No final, você terá a companhia que precisa e a experiência da pessoa que você se tornou. Essas foram algumas das palavras de afirmação que recebi em meu coração e isso me impressionou. Isso é verdade. Quando há um grande destino diante de você, eu digo: você deve entrar nessa temporada. Um perfeito exemplo é Jesus. Veja,
Uma das razões pela qual o Senhor Jesus é chamado de nosso exemplo perfeito é porque pelas coisas que ele passou, cada parte de sua vida é relacionada a tudo que possamos enfrentar em nossas vidas na Terra hoje. Jesus tinha um grande destino que o tornaria o salvador da raça humana para sempre. No entanto, esse destino exigiria que ele entregasse a sua vida. Não sei se Jesus sabia como morreria ou não. Eu acredito que sim. E embora ele tivesse muitos amigos com ele durante sua vida, ele sabia que chegaria o dia em que enfrentaria seu destino sozinho. Observe que no caminho para o cumprimento de uma visão, as pessoas podem se reunir. Contudo, face ao destino, cada homem deve permanecer sozinho. Seu destino tem seu nome nele. Ninguém pode viver sua vida por você. Vai chegar o dia em que a vida te chamará para viver à altura desse destino, e para progredir, você terá que trilhar o caminho sozinho. Na noite de sua prisão, mesmo Jesus estando com seus discípulos, ele já se sentia sozinho. Ele até contou a eles o quão extremamente triste estava sua alma naquele momento. Veja o que diz Mateus capítulo 26, versículo 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você consegue acreditar nisso? O Senhor Jesus Cristo foi dominado pela tristeza até a morte? Não parece uma boa combinação, não é mesmo? No entanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus também teve essa experiência, e naquele momento não havia ninguém lá com ele. Agora, entenda isso. Não era como se eles não amassem Jesus o suficiente ou como se não quisessem estar ao lado dele. Isso era algo que eles não podiam ajudá-lo. Era seu destino ser preso, julgado e crucificado naquele dia, não o destino deles. Mesmo quando ele pediu que orassem com ele, eles adormeceram. Há situações em que ninguém pode ir com você ou fazer nada por você. Essas pessoas não têm o poder nem lugar para agir. Funciona da mesma forma que uma gravidez. Um casal pode se unir para ter um bebê e ficar junto enquanto a mulher carrega a gravidez. Porém, a sensação de gravidez e o trabalho de parto é algo que só quem carrega o filho pode enfrentar. Não importa o quanto você ame sua esposa, você não pode ajudá-la a suportar a dor do parto. Não importa o quanto você a ame, você não pode ajudá-la a fazer o bebê sair durante o trabalho de parto. Você pode apoiá-la, pode encorajá-la, mas esse é um caminho que só ela pode percorrer. Os médicos ou as parteiras também podem apoiá-la, mas ela deve caminhar sozinha. Então, se você está chateado porque esperava que alguém estivesse ao seu lado enquanto você passava por sua temporada sozinho, e essa pessoa não estava lá, lembre-se disso. Não havia nada que eles pudessem fazer. Era a sua temporada e você teve que enfrentá-la sozinho. Um dia, essas pessoas também terão a temporada delas. E por mais que você as ame, também não poderá fazer nada. Então, o que você deve fazer quando estiver caminhando sozinho? Vamos olhar para Jesus e para a Bíblia para aprender qual é o melhor curso de ação enquanto atravessamos nossos próprios desertos. Número 1. Ao passar por essa época especial, não abra mão da sua fé. Em outras palavras, se apegue firmemente a Deus. No Salmo 23, versículo 4 está escrito: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Antes disso, Davi havia dito que Deus o guiava no caminho da justiça por amor do seu nome. Algo significativo nessas palavras é que chega um momento em que você deve caminhar sozinho, e isso faz parte da orientação de Deus para a sua vida. Isso não significa que você pecou ou se perdeu. Porém, você também lutará contra esse sentimento, porque pode parecer que sim, e o diabo tentará te convencer de que essa é a razão pela qual você está sozinho em primeiro lugar. No entanto, esse não é o caso. A orientação de Deus em relação ao seu destino é o que muitas vezes te guia através dos vales sombrios da vida. Portanto, você tem a responsabilidade de se apegar ao único que pode estar com você. Enquanto Jesus orava naquela noite, carregava sua cruz e pendia nela, embora ninguém parecesse estar ali com ele, o Pai nunca o deixou. Até o próprio Jesus disse isso de antemão. João capítulo 16, versículo 32 diz: Eis que vem a hora e já é chegada. Eis que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Por que você precisa disso?
como Deus te colocou nessa jornada, só Ele conhece o caminho, e você precisa da força dele para te ajudar durante a crise que enfrentará. Sem a sua fé, você perderá todo o sentido de estar nessa temporada. Com isso, sem perceber, você começará a procurar coisas mundanas para preencher o vácuo. No entanto, com fé, você encontrará um propósito em sua temporada de silêncio, companhia em seus momentos isolados e força em suas horas de fraqueza. Ao caminhar sozinho, não é hora de parar de ir à igreja, de orar ou de desenvolver sua fé. Você precisa da presença de Deus para te ajudar e, portanto, deve se apegar mais firmemente a Deus durante esse período. Número 2. Ao vivenciar essa época em que você deve caminhar sozinho, não se chateie com ninguém por não estar presente. Em vez disso, desenvolva um melhor senso de compreensão e amor que não se baseie no que alguém pode ou não oferecer. Há uma vitória esperando por você após essa fase. Não permita que o ódio, a mágoa ou a decepção tirem isso de você. Entenda que ninguém pode te ajudar além do que tem capacidade de fazer. Então, quando Deus diz que você está no estágio em que ninguém estará ao seu lado, não é hora de começar a brigar com todo mundo e chamar as pessoas de falsos amigos. Se Jesus tivesse feito isso, qual dos seus discípulos estaria qualificado para permanecer seu amigo quando ele ressuscitasse? A resposta é nenhum deles. O que você deve fazer durante essa temporada é focar no que Deus está fazendo em sua vida e tentar descobrir como você pode aproveitar ao máximo essa fase. Se há uma cruz que você precisa carregar, carregue isso com fé na capacidade de Deus para te apoiar e não use nada contra alguém que não esteja presente no momento. Número 3. Mantenha uma atitude de agradecimento. Agradecer a Deus é algo terapêutico. Sua capacidade de manter uma atitude de adoração e de agradecimento durante o período em que todos parecem cegos ou surdos para você terá um efeito curativo, não apenas em seu corpo, mas também em sua mente e espírito. Seu louvor reafirma sua fé em Deus. Isso afina seu coração para se concentrar na obra do Pai, renovando sua confiança na capacidade dele de te manter em movimento até que ele te dê o futuro que ele prometeu. Essas são 3 coisas muito poderosas para fazer. Se agarre mais firmemente à fé. Não fique com ódio, dor ou mágoa daqueles que estão ausentes. Mantenha uma atitude de agradecimento. Quando passar pelas épocas em que precisa caminhar sozinho, você deve se apegar a essas 3 coisas. Isso te salvará de perder as ações de Deus em sua vida, à medida que Ele te conduz ao cumprimento do seu grande destino que Ele te deu. O que você faz quando as coisas ficam difíceis? Sabe o ditado que diz que tempos duros nunca duram, pessoas fortes duram, e quando as coisas ficam difíceis, apenas os fortes continuam? No entanto, o que você faz quando parece que não é forte o suficiente para sobreviver à situação atual? O que é necessário para desenvolver a resistência que te mantém ativo quando as coisas ficam difíceis? Meu amigo e minha amiga, quero que você saiba que o Senhor Deus e a sua palavra são a fonte confiável da vida para os cristãos nos bons e nos maus momentos. E a palavra de Deus nos diz claramente que tempos difíceis e épocas desafiadoras da vida estão fadadas a acontecer. Porém, em meio a tudo isso, devemos lembrar que temos um Deus que nunca sairá do nosso lado. Saber e crer nisso pode fazer toda a diferença na sua vida. Digo isso porque é possível que tempos difíceis te dominem, tanto que você comece a se perguntar se Deus está realmente com você, porque pode parecer que Ele não está. Mas você precisa crer, meu amigo e minha amiga. Você precisa crer. Li certa vez uma citação que disse: a questão da fé não é tanto se cremos em Deus, mas se cremos no Deus em que acreditamos. Digo novamente, a questão da fé não é tanto se cremos em Deus, mas se cremos no Deus em que acreditamos. Você precisa se perguntar: sim, creio na existência de Deus, sim, creio na sua capacidade, sim, creio que Ele é soberano e é tudo o que preciso para a vida. Mas será que realmente creio nele? Será que creio em sua pessoa e em sua palavra e que Ele vai agir em meu favor? Veja, houve uma época sombria da minha vida em que passei pelo mesmo problema. Não foi como se eu tivesse parado de acreditar em Deus. Não foi como se eu tivesse parado de frequentar a igreja ou de ler a Bíblia ou mesmo de orar.
Mas a questão era que eu tinha dificuldades para crer no próprio Deus em relação às coisas que ele havia dito a respeito da minha vida. Porque fiquei afogado nos tempos difíceis. Eu estava vendo promessas não cumpridas. Eu estava vendo as expectativas atrasadas. Tudo que eu pensei que iria acontecer não estava ocorrendo. As coisas que eu queria ver não estavam chegando. Eu acreditava na existência, no poder e no amor de Deus, mas no fundo tinha dificuldades para crer nele pelo que ele disse e questionei se Deus agiria em minha vida. Foi necessária a graça de Deus e a operação interna do Espírito Santo dentro de mim para me levar onde eu estava disposto a me apegar a ele novamente, aconteça o que acontecer, até que ele faça o que quiser em minha vida. Foi necessária a ajuda de Deus para aceitar que, enquanto Deus estiver comigo, sou suficiente e tenho tudo o que preciso. Isso me lembra a história de Daniel na terra da Babilônia. Daniel e seus amigos foram cativos de Israel na Babilônia, mas de alguma forma Deus fez com que eles se destacassem entre os demais e eles foram promovidos e muito estimados no reino da Babilônia. Parecia que as coisas estavam indo bem, até que Daniel sofreu um ataque. A Bíblia nos diz que algumas outras autoridades do reino ficaram com tanta inveja de Daniel que começaram a planejar diferentes maneiras de derrubá-lo, mesmo que isso significasse tirar a sua vida. Mas eles queriam fazer isso sem envolvimento direto. Veja bem, meu amigo e minha amiga, o mundo pode ser um lugar cruel, e aqueles que você chama de amigos podem, na verdade, ser aqueles que o diabo usa para dificultar as coisas para você. Você pode não ter feito nada além do bem para eles, apenas para ser recompensado com o mal, completamente abandonado por aqueles que você pensava que estavam com você. Mas quero te encorajar e dizer que nem sempre será assim, porque aquele que está com você é maior do que aquele que luta contra você, assim como aconteceu com Daniel. Ele estava enfrentando inimigos com os quais tinha que lidar todos os dias enquanto cuidava de seus negócios. E como suas mãos estavam limpas, não conseguiram encontrar nada do que acusá-lo. Ele era diligente e fiel no desempenho dos seus deveres, então eles não podiam usar a ineficiência para colocá-lo em apuros. Então usaram a sua fé contra ele. Eles fizeram o rei acreditar que todos os oficiais haviam concordado que ninguém deveria orar a qualquer divindade, exceto o rei, durante 30 dias. Qualquer um que fosse pego inadimplente seria jogado na cova dos leões. O rei provavelmente pensou que Daniel estava envolvido nisso, mas ele estava errado. A Bíblia nos diz que, uma vez aprovado o decreto, Daniel não permitiu que isso o impedisse de permanecer fiel a Deus. Veja, Daniel sabia das consequências toda vez que orava a Deus. Ele sabia que isso poderia significar até mesmo sua morte. No entanto, ele continuou orando e servindo a Deus até que aqueles homens vieram buscá-lo conforme planejado, o acusaram diante do rei e o jogaram na cova dos leões. Mas será que foi esse o fim? Será que Daniel desistiu de orar e começou a temer por sua vida? Não. Ele não permitiu que a ameaça ou a dureza das consequências mudassem sua fé em Deus. Nada mudou para Daniel. Ele estava disposto a continuar servindo a Deus, mesmo que isso significasse que ele não veria o amanhã. Isso não significava que ele não tivesse medo, mas confiava nas promessas de Deus e tinha coragem de permanecer ao lado dele. Ele viveu na paz de Deus e permaneceu forte sob pressão. Ele acreditava que Deus estava sempre com ele. E claro, Deus poupou sua vida. Ele evitou que os leões machucassem Daniel, e quando o rei veio ver como ele estava pela manhã, ele estava perfeitamente bem. Ele foi retirado e seus acusadores foram jogados na cova dos leões em seu lugar. Meu amigo e minha amiga, tenha fé como Daniel, uma fé que nunca vacila. As circunstâncias nunca devem ditar a nossa fé na presença de Deus conosco. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 33. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O mesmo Deus que nos justifica das acusações de pecado também está conosco quando as coisas ficam difíceis. Com o que você está lidando agora? Um aviso de despejo? Uma família prestes a se separar?
contas que você não consegue pagar, a ameaça de perder o emprego, uma doença ou alguma acusação falsa que te colocou em situação difícil, dificultando as coisas para você? Seja o que for, estou aqui para te encorajar. Não importa quão difíceis estejam as coisas agora, nunca se esqueça de que Deus está ao seu lado. Veja a confiança que o profeta Isaías teve diante do inimigo ao declarar a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículos 9 e 10 diz: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Ninguém que testemunha uma guerra deseja que ela aconteça novamente. As guerras não trazem nada além de dor e problemas para as pessoas que provavelmente não têm nada a ver com elas. Muitas coisas ficam em espera quando há guerra. Com a guerra vem a escassez. Com a guerra vem a agitação e o caos. A guerra não é uma coisa boa. Contudo, o servo de Deus se levantou e declarou que mesmo que o inimigo se preparasse para uma batalha contra ele e o povo do Senhor, mesmo que eles elaborassem sua estratégia na sala de guerra e propusessem seu plano para prejudicá-los, nada funcionaria. O que estava por trás de sua intrepidez? Por que ele estava tão confiante? Porque Deus está conosco. Emanuel é o nome dado a Jesus e significa Deus conosco. Através de Jesus, você e eu temos a bênção gloriosa de ter a presença sempre permanente do Deus vivo em nossos corações, não importa onde estamos ou pelo que estejamos passando. Emanuel, Deus está conosco. Emanuel, você nunca está sozinho, querido cristão. Deus está com você. Está escrito em Jeremias capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Preciso que você internalize essas palavras repetidamente em seu coração. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Diga isso de novo. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Deus está com você. Você não precisa sentir isso. Você não precisa necessariamente ver isso com seus olhos físicos. Você só precisa crer que Deus está com você. Ele está aí do seu lado agora, e à medida que você continua se segurando e confiando nele, ele se revelará a você. Não desista. Não desista. Não desista. Ele ainda não terminou a obra dele em você. As coisas podem parecer que você está se iludindo, confiando em um Deus que você nem tem certeza se está com você. No entanto, continue crendo nele. Continue confiando nele. Não pare de declarar no que você crê. Não pare de dizer isso. Não pare de se firmar na verdade. Há algo que acontece com você quando você está convencido da presença de Deus. Isso te dá força para suportar tudo que enfrenta. Isso fortalece sua determinação e capacita você a permanecer de pé, mesmo quando tudo mais desmorona. Mesmo quando parecer que você está em uma situação difícil e tudo ao seu redor está gritando para que você comprometa sua fé para ser livre, lembre-se de Daniel e mantenha sua posição. Quando chegarmos ao nosso limite, Deus assumirá o controle, glorificando o seu nome e validando nossa confiança em sua palavra infalível. Seja encorajado, meu amigo e minha amiga. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis, saiba que você nunca está sozinho. Deus está ao seu lado e nunca te abandonará. Espere só mais um pouco e mantenha a fé. Vai valer a pena no final. No atual turbilhão do ruído digital, onde a bússola da moralidade parece estar se recalibrando,
Você já notou o efeito cascata de valores questionáveis? É difícil não perceber como a era digital se tornou um campo de batalha para os corações e mentes da próxima geração. Em meio a isso, o papel daqueles que andam na fé brilha cada vez mais. Esses indivíduos, enraizados no amor e na graça divinos, emergem como pilares de esperança e clareza. As suas vidas são um testemunho de uma vocação superior, encorajando outros a seguirem um caminho de integridade e verdade. Ao incorporar a essência de Deus, iluminam o caminho para uma sociedade que necessita urgentemente de orientação. Reconhecer esses faróis de justiça enriquece não apenas o crescimento pessoal, mas também a estrutura da sociedade como um todo. As Escrituras tornam-se a nossa lente para identificar essas características, sublinhando a sua importância crítica nos nossos tempos. A presença de tais indivíduos é mais do que um mero conforto, é uma necessidade, oferecendo orientação numa época em que os limites éticos muitas vezes se confundem. O primeiro sinal que uma pessoa é de Deus é o seu papel inabalável como guia moral, liderando pelo exemplo em direção a uma vida de verdade e retidão. Sua dedicação em viver os ensinamentos encontrados nas Escrituras estabelece uma base sólida para superar os obstáculos e dilemas morais da vida. Como catalisadores da transformação social, a sua influência estende-se muito além dos seus círculos imediatos. Através do seu compromisso com a justiça, a misericórdia e a empatia, promovem uma metamorfose em toda a comunidade, encarnando o cerne da promessa transformadora do Evangelho. Ela se torna um canal do amor de Deus, preenchendo o abismo entre o divino e o mundano, convidando outros a uma jornada em direção à redenção e à esperança. Reflita em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui encontramos um chamado à ação. Esta passagem nos incentiva a adotar qualidades de humildade, bondade e honestidade, instigando assim uma mudança positiva em nosso entorno. Para nutrir um caráter de Deus, é essencial estabelecer uma conexão profunda com o Criador por meio da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão. Entregar-nos a Deus, permitindo que seu Espírito remodele nosso ser interior, estabelece a base para demonstrar traços de humildade, empatia e integridade. Esta jornada de transformação também envolve imitar o exemplo de Jesus, amar a Deus de todo o coração e estender esse amor ao próximo. Vejamos Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viver as virtudes listadas em Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, mostra uma vida influenciada pelo Espírito Santo. Tais qualidades tornam-se a marca registrada de nossas interações, refletindo uma personalidade piedosa em todos os aspectos da vida. O segundo sinal de que uma pessoa é de Deus é que as palavras e as ações se alinham. Em um mundo onde talvez eu vá, muitas vezes se traduz em uma recusa educada. E vamos marcar de se encontrar significa sutilmente um tchau por enquanto. Nossa tendência de dizer coisas que não pretendemos fazer tornou-se muito comum.
Estes casos, embora aparentemente inofensivos, corroem gradualmente a nossa capacidade de promover ligações e confianças genuínas. Afinal, a força dos nossos relacionamentos depende da confiabilidade das nossas palavras e da consistência das nossas ações. A verdadeira justiça se manifesta quando alinhamos nossas ações com nossas palavras, refletindo uma fé que dá vida a cada ação, como ecoado em Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tal alinhamento não só aprofunda a nossa ligação com Deus, mas também com aqueles que nos rodeiam, permitindo expressar o nosso amor por Deus e pelos nossos próximos através de atos tangíveis de bondade e compromisso. Este alinhamento não exige de nós perfeição. Reconhecer os nossos limites e comunicar abertamente quando falhamos não é um sinal de fraqueza, mas de humildade e integridade. Trata-se de fazer as pazes quando prometemos demais e entregamos de menos, mantendo assim a confiança que construímos. Além disso, quando nos deparamos com situações que preferimos evitar, optar pela honestidade em vez da evasão respeita tanto a nós mesmos quanto a outra parte. É possível recusar um convite com graça, expressando gratidão pelo gesto e ao mesmo tempo permanecendo fiel aos nossos sentimentos. Ao enfatizar a importância da congruência entre nossas palavras e ações, somos chamados a um padrão de vida mais elevado que vai além das interações superficiais. É um chamado para incorporar a essência da nossa fé em todos os aspectos das nossas vidas, garantindo que nossas crenças espirituais não sejam apenas professadas, mas praticadas. Ao fazê-lo, tornamo-nos faróis de verdade e integridade num mundo que anseia por autenticidade. O terceiro sinal de uma pessoa que é de Deus: a essência do caráter. Deus se preocupa menos com os rituais que realizamos e mais com a essência do nosso caráter. Trata-se de incorporar o amor que não é apenas falado, mas demonstrado de maneira clara e prática. Esse amor se estende a todos, não apenas àqueles que nos tratam com bondade, mas também àqueles que podem ter nos ofendido. É manter a alegria mesmo quando a vida nos lança os desafios mais difíceis, pois essa alegria não está ancorada nas nossas circunstâncias, mas em algo muito maior: o nosso relacionamento com Deus. Imagine um mundo onde a paz e o perdão sejam as primeiras respostas ao conflito, onde a paciência não seja apenas uma virtude, mas uma prática, especialmente quando confrontadas com injustiças. Considere a beleza de agir com bondade, não apenas com aqueles que conhecemos, mas com estranhos e até mesmo com aqueles que se opõem a nós. Uma pessoa justa cumpre suas promessas, enfrenta divergências com um espírito gentil e mantém a autodisciplina tanto em suas ações quanto em suas palavras. Esta transformação, esta capacidade de viver as virtudes do Espírito, não é algo que conseguimos por conta própria. É um presente, como sugere Mateus capítulo 5, versículo 16, permitindo que nossas ações iluminem o mundo e inspirem outros a honrar nosso Pai Celestial. Trata-se de ser um reflexo vivo do amor e da graça de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. A humildade é a marca registrada de um caráter e de uma pessoa de Deus, conforme destacado em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão também cada qual o que é dos outros. É sobre deixar de lado o ego e o interesse próprio para o bem maior dos outros, incorporando a essência do amor de Cristo, priorizando o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Esta humildade também significa reconhecer as nossas próprias limitações e imperfeições, compreendendo que a nossa força vem de nossa confiança em Deus e não das nossas próprias capacidades. A sabedoria do livro de Provérbios nos alerta sobre os perigos do orgulho e da arrogância, lembrando que a verdadeira sabedoria e força residem no reconhecimento de nossa necessidade da orientação e da graça de Deus. É um chamado para viver uma vida que não se concentra no autoengrandecimento, mas em servir e elevar os outros, refletindo o amor sacrificial que Jesus nos mostrou. Ser de Deus não se trata apenas de expressões externas de fé, mas do quão profundamente permitimos que essas verdades moldem nossas vidas. É um compromisso de crescer, servir e amar de uma forma que espelhe o coração de Deus. Não é sobre aderir às tendências fugazes da espiritualidade moderna, mas de ancorar nas verdades intemporais que guiaram gerações de verdadeiros cristãos. Esforcemo-nos para ser indivíduos cujas vidas não apenas professem, mas também demonstrem o que significa andar com Deus, convidando outros a experimentar o poder transformador do amor dele. O quarto sinal de uma pessoa de Deus é a força em abraçar a humildade. Reconhecer os nossos erros não diminui o nosso valor. Em vez disso, destaca a nossa vontade de crescer e melhorar. Esta noção pode parecer contraintuitiva numa sociedade que frequentemente nos encoraja a mostrar apenas as nossas melhores facetas, seja em ambientes educativos, no local de trabalho ou mesmo em plataformas de redes sociais. Estamos condicionados a acreditar que admitir nossas deficiências pode nos fazer parecer menos capazes ou diminuir nossas realizações. Contudo, a verdadeira sabedoria e justiça não vem de esconder nossas falhas, mas da coragem de enfrentá-las de frente. É reconhecer que todos nós somos obras em andamento e é através das nossas imperfeições que encontramos espaço para crescimento e melhoria. Esta humildade não é um sinal de fraqueza, mas uma prova da nossa força e autenticidade. Isso promove a confiança e constrói conexões mais profundas com aqueles que nos rodeiam, pois quebra as barreiras do fingimento e permite interações genuínas. Aceitar nossas falhas e aprender com elas é um aspecto fundamental da sabedoria divina. As Escrituras nos dizem que há um valor imenso em confessar nossos erros, não apenas a nós mesmos, mas também a Deus, pois Ele está sempre pronto para estender sua graça e perdão. Tais admissões não têm a ver com autodegradação, e sim com reconhecer nossa humanidade e nossa necessidade de orientação divina. A Bíblia sublinha a beleza da humildade e a força que advém do reconhecimento da nossa dependência da sabedoria e orientação de Deus. Além disso, incorporar a justiça significa priorizar o bem-estar dos outros em detrimento dos nossos próprios desejos e ambições. É sobre servir em vez de procurar ser servido, espelhando o exemplo dado por Jesus Cristo. Sua vida foi um testemunho de humildade, compaixão e amor incondicional. Ele estendeu a mão aos marginalizados, oferecendo-lhes esperança e cura. Como seguidores de Jesus, somos chamados a fazer o mesmo, ver o valor de cada pessoa e estender a bondade e o apoio aos necessitados. No mundo repleto de egocentrismo e divisão, a humildade de uma pessoa de Deus oferece um farol de esperança. Isso abre caminho para relações genuínas, promovendo um ambiente onde a cooperação e a unidade podem florescer. Esta humildade, alicerçada na compreensão do amor de Deus, nos obriga a agir com compaixão e empatia e nos impulsiona a ser agentes de mudança, incorporando os princípios do amor e do perdão que são centrais para a fé cristã.
À medida que navegamos pela vida, esforcemo-nos para ser reflexos do amor e da sabedoria de Deus. Abracemos a humildade, não como um sinal de fraqueza, mas como uma medalha de honra, um testemunho do nosso compromisso com o crescimento, da nossa vontade de servir e da nossa dedicação em seguir os passos de Cristo. Ao fazer isso, não só enriquecemos as nossas próprias vidas, mas também causamos um impacto duradouro no mundo que nos rodeia. Finalmente, o quinto sinal de uma pessoa de Deus é que elas cuidam dos necessitados, não apenas por meio de palavras, mas por meio de ações generosas. Um indivíduo verdadeiramente virtuoso estende a mão com bondade, não apenas com promessas vazias, mas com ações significativas e sinceras, refletindo sobre a sabedoria de Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Isso deixa claro que oferecer compaixão aos menos afortunados é semelhante a emprestar diretamente a Deus, que promete honrar tal generosidade. Isto não exige proclamações em voz alta das boas ações de alguém, mas sim um compromisso silencioso de servir aos outros sem esperar nada em troca. Embora a perfeição esteja além do nosso alcance, temos a busca incansável de alinhar nossos corações com a orientação divina, permitindo que o Espírito molde dentro de nós a essência do caráter divino. Através da graça, esta jornada nos leva a uma vida repleta de empatia, evoluindo à medida que aprofundamos nossa caminhada espiritual. Num reino onde as falsidades e a ambiguidade ética parecem galopantes, a integridade de uma pessoa justa destaca-se, iluminando o caminho como um farol de verdade no meio da escuridão. Esta integridade, enraizada numa adesão firme à verdade e à justiça, constrói uma base de confiança e autenticidade, essencial para estabelecer ligações profundas e significativas. Ecoando os sentimentos do Salmo 11, versículo 3, é a integridade inabalável dos retos que os guia. Viver em harmonia com as próprias crenças e ações, refletindo a natureza do Criador através de um estilo de vida de honestidade e autenticidade, é inegociável. Abraçar este caminho exige um forte compromisso com os princípios morais, independentemente dos desafios ou tentações que possam surgir. As Escrituras nos guiam, oferecendo um modelo para alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a sabedoria divina. O Salmo 15 questiona quem é digno de permanecer na presença sagrada, enfatizando a verdade falada com o coração sincero. Exorto a todos que nos ouvem a abandonar a falsidade, abraçando a verdade nas nossas interações, garantindo que a nossa conduta nunca seja enganosa. A Bíblia contrasta a força orientadora da integridade com a queda do engano, sublinhando a importância da consciência no caráter sob pressão. A busca pela piedade é uma viagem para toda a vida, ancorada no compromisso de incorporar diariamente o caráter divino. Entregar-se totalmente à vontade de Deus, conforme aconselha a Bíblia, envolve oferecer-se como uma oferta viva, evitando os padrões mundanos em prol de uma mente renovada na verdade divina. Esta entrega é um ato de confiança e obediência, uma escolha deliberada de seguir o caminho divino acima dos desejos pessoais. Como a palavra sugere, esta jornada envolve fugir das concupiscências juvenis e buscar sinceramente virtudes como justiça, fé, amor e paz. Concluindo, a essência de um indivíduo piedoso se manifesta por meio da humildade, da compaixão e da integridade inabalável. Estas virtudes não só enriquecem as nossas vidas pessoais, mas também têm o poder de transformar a sociedade. Ao nos esforçarmos para promover essas qualidades dentro de nós mesmos, sejamos faróis de esperança e canais de amor e graça divinos. Que isto seja um apelo à ação para cada um de nós, viver estas verdades na nossa vida cotidiana,
para iluminar o mundo com o reflexo do amor divino. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.